Na guerra entre os Estados Unidos e o Irã, as negociações oficialmente colapsaram e a mesa diplomática foi irrevogavelmente destruída. O presidente Trump, há poucos momentos, me disse exclusivamente por telefone que ele cancelou unilateralmente a viagem de Steve Witkoff e Jared Kushner ao Paquistão para se encontrarem com os iranianos. Na verdade, Teherã havia desistido do Estreito de Hormuz, sobre o qual se recusara a ceder por dias. O IRGC estava em pânico. Este era o último suspiro do regime, uma exigência por uma zona de amortecimento, um espaço para recuar. Porque o regime estava cercado por um poder de fogo massivo sem precedentes, envolvido por um anel de ferro impenetrável que abrangia todas as águas estratégicas do Mar Vermelho ao Golfo de Omã. 3 porta-aviões, 200 caças, 15 mil tropas, 27 navios de guerra. O pânico se instalou entre o comando do IRGC quando viram esta frota americana. Arakchi, que foi urgentemente enviado a Moscou, voltou de mãos vazias. O silêncio gelado da China encurralou completamente Teherã, e apesar da oferta de Teherã para aliviar as tensões, as negociações chegaram a um impasse total devido às linhas vermelhas nucleares. A administração Trump rejeitou categoricamente qualquer acordo de extensão. Sem armas nucleares nunca haverá. E essa decisão intransigente imediatamente elevou as tensões regionais ao máximo. No momento em que a porta diplomática se fechou, uma presença maciça entrou pelo mar. 3 porta-aviões nucleares dos Estados Unidos, o USS Gerald R. Ford, no Mar Vermelho, o USS Abraham Lincoln, no Mar Arábico, e o USS George H.W. Bush, entrando pelo Oceano Índico, formou um triângulo mortal. O bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz avança com a precisão de um bisturi cirúrgico e a força esmagadora de uma marreta. Os mais de 27 navios de guerra pesados atualmente implantados na região não são meramente um dissuasor. Eles são um mecanismo ativo de estrangulamento. Essas bases militares flutuantes ancoradas no Mar Vermelho e no Golfo de Omã começaram a monitorar todo o tráfego comercial entrando e saindo dos portos iranianos com precisão de nível milimétrico. Com um total de mais de 200 caças de quinta geração e mais de 15 mil militares totalmente equipados, a região foi efetivamente bloqueada. O bloqueio está operando com uma disciplina tão rigorosa que até o momento 39 navios de carga e petroleiros foram desviados por destroyers americanos por se desviarem das rotas designadas ou transportarem carga suspeita. O incidente que ocorreu no Mar Arábico na manhã de 28 de abril foi uma demonstração concreta dessa determinação. Unidades de operações especiais ligadas à 31ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais realizaram uma operação profissional de infiltração e inspeção no navio comercial MV Blue Star 3, que estava exibindo comportamento suspeito. A carga e a rota do navio foram examinadas em detalhe. Como nenhuma violação foi detectada, a embarcação foi autorizada a prosseguir. No entanto, esta operação demonstrou à comunidade internacional que o controle sobre as águas que o Irã considera seu quintal passou completamente para Washington. É importante notar que este bloqueio extenso não se limita apenas a ativos de superfície. Abaixo da superfície, uma guerra tecnológica invisível está sendo travada. Veículos subaquáticos autônomos e submarinos de ataque nuclear da classe Virginia estão continuamente realizando operações de varredura de minas ao redor do Estreito de Hormuz. Se o Irã estiver colocando minas na água ou ameaçando de alguma forma a navegação comercial americana ou as forças americanas, vamos atirar para destruir, sem hesitação. Graças a redes avançadas de sonar, as plataformas da classe Virginia registram e analisam cada traço acústico na região. Qualquer potencial sabotagem ou tentativa de colocação de minas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, é detectada e neutralizada na fase de planejamento através desta rede de vigilância subaquática. As regras de engajamento emitidas para as forças-tarefa dos Estados Unidos parecem ser extremamente claras. Qualquer elemento assimétrico que ameace a navegação civil será imediatamente neutralizado. Este controle contido está causando uma perda diária séria de centenas de milhões de dólares nas exportações de energia do Irã. A incapacidade de transportar o petróleo produzido para os mercados internacionais está sobrecarregando as capacidades das instalações de armazenamento e levando ao fechamento obrigatório dos postos de produção. As frotas de lanchas rápidas que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, antes apresentava como um grande dissuasor, agora estão lutando para deixar suas bases diante dos sistemas de radar Aegis e de uma rede contínua de vigilância aérea. A presença simultânea de 3 porta-aviões na região não é apenas um aumento logístico, mas também uma projeção significativa de poder que perturba o equilíbrio da arquitetura de segurança global.
esquadrões de F-35C e FA-18. Super Hornet, decolando dos convéses do USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln e USS George H.W. Bush estão estabelecendo clara superioridade aérea dentro da área de responsabilidade do CENTCOM. Este imenso poder de fogo tem o potencial de destruir os mísseis antinavio terra-mar ou ativos aéreos do Irã, enquanto ainda estão em seus lançadores. Esta mudança acentuada no domínio naval a favor dos Estados Unidos efetivamente interrompeu as atividades tradicionais de patrulha do IRGC no Estreito de Hormuz. Destruidores da classe Arleigh Burke e cruzadores da classe Ticonderoga, que acompanham os porta-aviões, estão protegendo os carregamentos de energia das nações aliadas com seus escudos de defesa antimísseis. Enquanto atores no Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, se sentem seguros sob este escudo maciço, o espaço de manobra operacional do exército iraniano está diminuindo a cada hora. Este círculo apertado de fogo americano no terreno está empurrando o regime para um profundo acerto de contas interno, onde seus próprios generais estão questionando uns aos outros. As forças-tarefa anfíbias da Marinha estão em alerta máximo na região, preparadas para qualquer possível cenário. Unidades bem equipadas, como a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, estão continuamente patrulhando águas estratégicas a bordo de navios de desembarque. Essas forças foram destacadas para romper linhas de defesa costeira, monitorar estações de radar e garantir a segurança do comércio marítimo quando necessário. Drones subaquáticos, conhecidos por sua furtividade, relatam toda a atividade militar abaixo da superfície em tempo real. Operações de desminagem conduzidas por sistemas autônomos mantêm o estreito aberto para a navegação civil enquanto neutralizam as capacidades de ameaça do Irã. Apoiado por bombardeiros estratégicos B-52 e frotas de F-15E, este guarda-chuva aéreo eleva o poder de dissuasão da presença militar dos Estados Unidos na região a novos patamares. A operação impecável das linhas de logística e suprimento demonstra a capacidade dos Estados Unidos de sustentar este bloqueio de longo prazo. Táticas de guerra assimétrica não conseguem mais encontrar uma resposta militar contra as redes de radar de ondas milimétricas de hoje. Este impasse estratégico enfrentado pelos guardas revolucionários no terreno está causando enormes tremores na arquitetura de segurança do regime. As restrições operacionais no mar representam não apenas uma perda de prestígio militar, mas também desencadeiam uma crise de governança dentro do aparato estatal. Buscando transferir a culpa por esta grande falha operacional para a administração civil, o IRGC está tentando consolidar os mecanismos de tomada de decisão sob seu próprio controle autoritário. No entanto, essa concentração de poder está alimentando conflitos internos dentro do aparato burocrático, preparando o terreno para uma séria crise de confiança. Enquanto algumas figuras na ala militar rotulam os esforços diplomáticos como um sinal de fraqueza, fortes sinais indicam que debates acirrados e demissões estão ocorrendo nos corredores do poder em Teherã. Tentativas fracas e não planejadas de afirmar uma presença no Estreito de Hormuz são instantaneamente destruídas pela superioridade tecnológica da Marinha dos Estados Unidos. À medida que o impacto devastador do isolamento econômico abala as fundações do Estado, a queda dramática nas receitas do petróleo está levando as finanças militares e públicas a um déficit orçamentário insustentável. O voo urgente do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para Moscou nos dias 26 a 27 de abril em busca de uma saída diplomática foi um claro reflexo desse dilema no cenário internacional. As conversas nos bastidores com a administração Putin ficaram muito aquém de fornecer o apoio militar ou estratégico que Teherã esperava. Enquanto a Rússia lida com seus próprios desafios geopolíticos e questões logísticas nas linhas de frente, recusou-se a abrir uma frente direta contra os Estados Unidos em nome do Irã, que está sob um embargo abrangente. As declarações do ministro das Relações Exteriores Lavrov, que permaneceram dentro dos limites da cortesia diplomática, revelaram que não havia um compromisso concreto na mesa para resgatar Teherã deste bloqueio. O retorno de Araghchi de mãos vazias provou como as alianças externas das quais o IRGC dependia poderiam se tornar ineficazes em tempos de crise. Este silêncio pragmático do bloco oriental criou grande decepção e caos em Teherã. Este impasse diplomático e militar está trazendo um cenário de colapso para o primeiro plano na frente interna do Irã. O público sente o enfraquecimento das alegações do Estado de proteger as fronteiras e gerir a economia todos os dias nas bancas de mercado e nos postos de gasolina. A escassez de combustível e moeda causada pelo bloqueio dos Estados Unidos está levando a cortes de energia e ao aumento dos preços dos alimentos básicos.
Os pacotes de desconto oferecidos pelo Ministério da Energia para aqueles que reduzem o consumo parecem ser nada mais do que uma medida temporária para mascarar as deficiências de infraestrutura. A capacidade do Estado de fornecer aos cidadãos padrões básicos de vida está sendo severamente erodida. A imagem de invencibilidade do regime apresentada ao público está rapidamente desaparecendo na sombra dos navios americanos no Golfo. A raiva social decorrente do desespero econômico tem o potencial de desencadear uma nova onda de motins nas ruas. A escala do isolamento diplomático está se tornando muito mais devastadora devido às ações da China. Enquanto o governo chinês quer que o Estreito de Hormuz permaneça aberto para garantir que o comércio global continue sem interrupções, demonstrou isso não fornecendo apoio militar ao Irã, mas evacuando seus próprios cidadãos da região. O pedido de Pequim para a evacuação de seus cidadãos é uma mensagem diplomática contundente que confirma o estágio que a crise alcançou e o isolamento do Irã dentro do sistema internacional. A China, que durante anos contornou sanções para garantir energia barata do Irã, foi forçada a desacelerar esse comércio diante do bloqueio físico da Marinha dos Estados Unidos. Os controles rígidos das forças do CENTCOM e Indo-PACOM, que se estendem até o Oceano Índico, esmagaram o comércio de mercado cinza do Irã. À medida que as linhas vitais que fornecem receita de câmbio estrangeiro ao regime se estreitaram, a economia do Irã foi deixada para lidar com seus problemas estruturais. Enquanto o presidente Xi Jinping pediu segurança energética e proteção das cadeias de abastecimento, ele evitou cuidadosamente endossar diretamente as políticas do Irã. Até mesmo a China e a Rússia estão abandonando este navio afundando, não apenas economicamente, mas fisicamente também. O fato de Pequim, Moscou e muitos outros países estarem sucessivamente chamando seus cidadãos para evacuarem o Irã imediatamente é a prova mais clara e indiscutível da tempestade perfeita que se aproxima e do colapso do regime. Por anos, a China tem contornado sanções para comprar petróleo barato do mercado negro do Irã, 1.400.000 barris por dia, com um desconto de 8 a 10 dólares por barril em comparação com o Brent. Como demonstramos em análises anteriores, os Estados Unidos cortaram esse fluxo em escala global. Agora, os Emirados Árabes Unidos, que levantaram completamente os limites de produção da OPEP, estão intervindo. Para a China, que está evacuando seus cidadãos de um país à beira da guerra por meio de voos de emergência, a escolha energética é simples: petróleo iraniano sancionado, arriscado e perigoso, ou petróleo dos Emirados Árabes Unidos, legal, ilimitado e estável. Pequim voltará seu rosto para o Golfo sem hesitação. A ponte de petróleo foi cortada de ambos os lados. De um lado, o bloqueio dos Estados Unidos parou os petroleiros. Do outro, os Emirados Árabes Unidos forneceram um suprimento alternativo. O último grande cliente do Irã também está se afastando da mesa. O instinto de garantir suas linhas de vida econômicas rapidamente afastará Pequim de financiar um regime em colapso, mesmo diante da pressão internacional e dos riscos de sanções. Com os Emirados Árabes Unidos oferecendo uma alternativa energética contínua e barata, nenhum Estado racional gostaria de colocar suas próprias empresas na mira do Tesouro dos Estados Unidos. Essa mudança de alinhamento significa que o Irã perderá seu último grande cliente e será completamente eliminado do mercado global de energia. O fato de uma potência pragmática como a China estar evacuando seus diplomatas e cidadãos e abandonando o navio é a prova mais clara de que ninguém confia no regime iraniano no cenário internacional e de que eles foram completamente descartados. Ao mesmo tempo, até mesmo a possibilidade de a Rússia fornecer armas ou apoio logístico via Mar Cáspio permanece fraca, já que Moscou, lutando no atoleiro de sua própria guerra, não tem mais força para estender a mão a um Teherã em colapso. É impossível para uma Rússia que está se esforçando para evacuar seus próprios cidadãos das ruas de Teherã, resgatar o orçamento falido do IRGC ou levar suas reservas de petróleo excedentes aos mercados internacionais. Além disso, os esforços de países sul-americanos como a Venezuela e o Brasil para aumentar sua capacidade de exportação de energia, em cooperação com os americanos, encerraram completamente a busca do Irã por mercados alternativos em escala global. Este realinhamento maciço no mapa energético mundial é um cheque-mate diplomático impecável que isola perfeitamente o Irã do sistema global. Ao considerar as redes de lavagem de dinheiro em criptomoedas que estão se dissolvendo sob o olhar atento das agências de inteligência ocidentais, as esperanças do regime de garantir moeda estrangeira foram completamente esgotadas. A doutrina. Olhar para o leste de Teherã desmoronou em questão de segundos diante dos voos de evacuação de seus aliados e do apelo do petróleo dos Emirados Árabes Unidos.
O Irã ficou tão cego que não consegue perceber que é apenas um peão no grande jogo de xadrez global que tentou jogar e há muito tempo foi retirado do tabuleiro. O fato de que os oficiais do regime, que continuam com sua retórica dura em público, estão buscando uma saída diplomática a portas fechadas, aponta para uma profunda inconsistência. Os apelos para preparativos de guerra emergentes da Comissão de Segurança Nacional são vistos como uma manobra destinada a consolidar o público interno, em vez de abordar o equilíbrio de poder no terreno. As exigências levadas à mesa de negociações, como a continuação do enriquecimento de urânio, não encontram resposta diplomática em um ambiente onde a Marinha dos Estados Unidos controla águas estratégicas. É inconsistente com a política racional que um Estado que não consegue comercializar seu próprio petróleo e fechou postos de produção devido a instalações de armazenamento cheias imponha pré-condições ao sistema global. Esta situação demonstra como as linhas vermelhas autoimpostas pelo regime foram apagadas devido à sua irrelevância prática no terreno. Os funcionários do Estado estão lutando para manter sua base radical unida enquanto enfrentam os altos custos do isolamento global. À medida que a ilusão de poder apresentada ao público pelo regime desmorona, a postura rígida na mesa diplomática está cedendo a esforços nos bastidores para encontrar soluções. No entanto, Washington está respondendo a esses esforços com crescente pressão militar no terreno. A crise de tomada de decisão entre a elite política está minando o funcionamento institucional do Estado e corroendo a previsibilidade da diplomacia. A liderança do Irã enfrenta uma escolha difícil entre assistir ao colapso da economia e suportar as consequências destrutivas das provocações militares. Esta situação também minou completamente a doutrina ilusória de Teherã de que as democracias ocidentais cederão sob pressão eleitoral, apanhando-as em seu momento mais fraco. Todo o quadro estratégico do Irã, construído para ganhar tempo, desmoronou. E eles foram forçados a confrontar a realidade de que o lado que se torna mais fraco e frágil a cada dia que passa é o deles. Este ponto de virada na história representa claramente a fase final em que o Irã foi completamente marginalizado no palco geopolítico e caiu na armadilha que cavou para si mesmo. Um regime que redefine suas próprias linhas vermelhas todos os dias, mas não consegue defender nenhuma delas, deixou de ser um ator nas relações internacionais e se tornou nada mais do que um obstáculo a ser removido. Diante da aliança resoluta do mundo livre, a teocracia arcaica do Irã sofreu uma derrota esmagadora na mesa diplomática, assim como no campo de batalha. Consequentemente, a esquizofrenia diplomática deve dar lugar a um amargo despertar e a silenciosa desintegração do regime. Aqueles que ameaçam o exército dos Estados Unidos em frente às câmeras estão implorando na mesa de negociações para sobreviver em salas secretas, mas o jogo acabou. Conclusão: as negociações terminaram, sem barganha, sem atraso. Com uma única palavra, Trump provocou o fim de um império terrorista de 47 anos, e uma magnífica armada, não vista desde 2003, foi enviada ao campo para acertar as contas com Teherã. 3 porta-aviões, 200 caças, 15 mil tropas, 27 navios de guerra, fuzileiros navais, submarinos, varredores de minas, F-35. O Estreito de Hormuz está bloqueado. 39 navios foram desviados de suas rotas. No interior, o IRGC afastou o governo civil. Mas isso não é um sinal de força, mas o primeiro sinal de uma fissura. Moscou voltou de mãos vazias. Pequim enviou uma mensagem através de voos de evacuação. O petróleo dos Emirados Árabes Unidos atraiu a China para o Golfo. Todas as cartas convencionais nas mãos da Guarda Revolucionária desapareceram. As cartas assimétricas são insuficientes. As cartas econômicas estão vazias. As cartas diplomáticas derreteram. Agora, a única questão é: o regime vai se render, escalar militarmente ou continuar a colapsar silenciosamente? Todos têm um cenário de derrota. Nenhum tem um cenário de vitória. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui. Se você gostaria de ouvir essas análises detalhadas da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais, com a facilidade de um podcast durante longas viagens de carro ou pausas ao longo do dia, convidamos você para o nosso canal no Spotify também. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca as notícias do mundo, não importa onde você esteja ou em quais circunstâncias.